Dia especial hoje é dia do motociclista, 27 de julho de 2022, boletim 26 no ar sobre moto neste dia especial. E hoje nada melhor que trazer, talvez, o boletim com assuntos mais interessantes da nossa história, pelo menos até aqui, né? Porque muita coisa boa virá ainda pra frente, tudo com o seu auxílio. Deixa o like já, se inscreva, acione o sininho, aquela coisa toda, assim você não perde nada, ajuda o canal a crescer, e quanto mais o canal cresce, mais você ganha em informação. Também acesse nosso site, informatudo.com.br/esportes, lá tem muita coisa legal pra você. Assuntos de hoje, 16 assuntos pra falar neste boletim, bora lá. Valentino Rossi versus Marc Marquez, quem tem melhores números aos 29 anos de idade? O Marquez tem 29 e vamos fazer um comparativo aqui entre os dois. Como ficariam os carros da Fórmula 1 com as cores da MotoGP? Vem descobrir. Line Up 2023, Campeonato do Mundo de MotoGP para o ano que vem, alinhamento de pilotos até agora. Toprak Razgatlioglu pronto para dar um grande salto, mas não será para a MotoGP, pelo menos não nesse momento. E será no mês que vem, tá curioso? Vem comigo. Yamaha responde rumores sobre deixar Morbidelli sem moto para o ano que vem. Enquanto isso, a imprensa italiana coloca Franco Morbidelli fora da Yamaha e ao lado de Miguel Oliveira na RNF. Se você, tinha certeza que Toprak ia para a MotoGP, ou 2, tinha certeza que ele não ia, hoje nesse boletim vamos deixar você com mais dúvida ainda. Bora lá. Pecco Bagnaia dominou a Ducati Race of Champions. Multicampeão da Superbike fala sobre a influência que o piloto tem na moto. Bautista fala sobre o despertar de Razgatlioglu. Álvaro Bautista e as expectativas para a Most, próxima etapa do Mundial Superbike, no próximo final de semana, e claro, com transmissão ao vivo aqui do nosso canal. Quartararo fala sobre aprendizado com Marc Marquez. Fábio Quartararo quer testar a Mercedes F1. E parece que vai testar mesmo. MotoGP esclarece como as penalidades se aplicam nos limites da pista. Pecco Bagnaia fala sobre ultrapassar na MotoGP e também o que Quartararo acha desse assunto atual. Ducati se pronuncia sobre possível parceiro de Pecco e Repsol surpreende Marc Marquez com um presente pelos seus 10 anos na MotoGP. Então bora lá, vem comigo, esses assuntos a partir de agora no boletim 26 da história do canal, esporte totalmente emocionante, boletim que fala neste momento sobre motociclismo, sempre em especial a MotoGP e também o Mundial Superbike. Então deixa o like, já se inscreva, aquela coisa toda, acesse o site informatudo.com.br/esportes, e se você gosta do nosso trabalho, puder e quiser, também durante o vídeo vai ter o nosso Pix aí com o nosso e-mail, que é ariel.seubach@gmail.com. Você pode doar qualquer valor mesmo, para apoiar aqui o nosso trabalho. Então bora lá, vem comigo. Perdeu o boletim anterior, boletim 25? Vou deixar no card ou no link na descrição para você. Começar o boletim de hoje falando do Pecco Bagnaia. Muito se tem falado sobre o atual estado da MotoGP, né, e como é para alguns dos pilotos mais difícil ultrapassar hoje em dia. Esse assunto já foi tema aqui no canal em outros boletins. Esse é um tema, contudo, com o qual Pecco Bagnaia discorda, referindo que se um piloto consegue ser rápido, não vai ter problemas em recuperar posições, embora admita que para tal precisa rodar no limite, olha só. Ao GQ Itália, o piloto da Ducati foi questionado sobre o tema, que tem ganho preponderância ao longo dos últimos meses, uma vez que muitos pilotos têm falado sobre as dificuldades, e realmente são muitos mesmo. E ele acabou dando então sua opinião, vamos ouvir, abre aspas. Não penso que seja assim, e o Fábio Quartararo também concorda comigo. Nas corridas onde tive que recuperar, fiz e ultrapassei. Certamente que a aerodinâmica cria mais turbulência e isso deve também ser dito, que vamos sempre ao limite. Por isso, nessa situação, é muito fácil cometer erros, fecha aspas, o Pecco que eu diga, né? E depois o italiano deu exemplos e referiu que se houver velocidade, há como bater os adversários. Ele fala, ao mesmo tempo, se fores mais rápido, não tens problemas, como demonstrado pelo Alex Rins, que começou em último em Portimão e acabou em quarto, ou eu mesmo, que comecei em último e terminei em oitavo. De forma resumida, se tiveres potencial, podes ultrapassar. Tá então as palavras do Pecco Bagnaia sobre esse assunto.
Dando sequência, não há dúvidas de que estamos enfrentando o período mais seguro do campeonato de MotoGP. Os fatos dos pilotos e, sobretudo, os circuitos evoluírem nos últimos anos para proporcionar o espetáculo mais seguro possível. No entanto, essa segurança trouxe consigo outra série de problemas e controvérsias. Vamos falar aqui dos limites da pista. Porque, claro, né, as motos evoluíram bastante e os circuitos nem tanto, né? E aí o limite da pista se faz necessário. Bom, e com os novos circuitos, ou na sua falta, os antigos mas remodelados, os problemas são outros. Os habituais escoamentos de cascalho ou os exteriores de pista de grama verde foram seguidos por proeminentes escoamentos de asfalto em todos os lugares que, juntamente com a travessura dos pilotos, geraram o caos com os chamados limites de pista. E os pilotos parecem apaixonados por esses limites. Como o diretor de corrida Mike Webb definiu, um limite de pista é um local específico em um circuito onde um piloto pode encurtar a pista e, como resultado, ser mais rápido que o resto. Quando viajamos para os circuitos, discutimos com os pilotos e equipes onde existe um ponto na pista que pode permitir um atalho. Palavras então do diretor de prova. Portanto, diante desse novo problema no Campeonato Mundial, novos mecanismos tiveram que ser adicionados para controlar. Ele fala, nos setores onde há um possível limite de pista, é colocado um sensor que mede o tempo do início ao fim do trecho. Além disso, sensores de detecção são colocados nas curvas onde é possível um atalho. Esses sensores de detecção nos mostram se algum piloto saiu da pista naquele momento. A regra geral para esses casos é que o piloto deve ser pelo menos um segundo mais lento que o seu tempo normal ao passar por esse ponto. Tempo normal significa um tempo médio na corrida, não a primeira volta ou uma volta em que as condições mudaram muito. Palavras do Mike, que também disse: damos aos pilotos tempo suficiente para devolver o tempo que ganharam. E finalmente Mike Webb explicou em quais casos esses limites de pista são contabilizados ou sancionados pelos comissários de corrida. Ele disse: se os pilotos perderem pelo menos um segundo na manobra, não há penalidade. No entanto, se eles perderem menos de um segundo do tempo normal, a penalidade com um long lap, né, uma volta longa, é a penalidade padrão. Tá aí nosso canal trazendo essa curiosidade, você que sempre ficou pensativo sobre como funciona os tais limites de pista, como é medido. Tá aqui então informações com o diretor de corrida, o Mike Webb. Dando sequência a falar do campeão do ano passado, Fábio Quartararo, potencialmente seguindo os passos do 9 vezes campeão Valentino Rossi, que pilotou um carro Ferrari de Fórmula 1 em várias ocasiões enquanto ainda competia na MotoGP, principalmente lá em 2006. O Fábio Quartararo pode ser o próximo a trocar 2 rodas por 4 em um teste privado com a Mercedes Fórmula 1, olha só. E por falar em Rossi na Fórmula 1, eu vou deixar aqui 2 vídeos bem legais que nós fizemos aqui no canal, tudo sobre Rossi na Fórmula 1 e também e se Rossi tivesse ido para a Fórmula 1, os 2 vídeos estão aqui no card ou no link na descrição. Lembrando, o link na descrição, o primeiro link leva ao nosso site, que é o informatudo.com.br/esportes, lá tem de tudo para você, faça uma visita. Bom, presente então no Grande Prêmio de Fórmula 1 da França em Paul Ricard no último final de semana, uma corrida que foi transmitida aqui no nosso canal e que teve a vitória do Max Verstappen diante de um Charles Leclerc da Ferrari, que acabou abandonando dramaticamente enquanto estava na liderança. O Quartararo não escondeu sua ambição de pilotar um carro de Fórmula 1 em um futuro próximo. Olha só, ele disse: estamos trabalhando para poder entrar na Fórmula 1 no final do ano, então cruzamos os dedos. A Fórmula 1 é muito diferente da MotoGP, mas gosto muito. Espero poder entrar num carro um dia, disse ele a DAZN. Não tenho dúvida que ele tem essa vontade, quem não gostaria, né? E o repórter de longa data da Sky Sports F1, o Ted Kravitz, afirmou na Sky: Quartararo está fazendo um teste da Mercedes no fim do ano, ou estará fazendo, né? Então fique atento, o que deve ser bom. E o atual líder do campeonato, sobre Aleix Espargaró, esteve novamente em excelente forma durante grande parte da campanha de MotoGP neste ano. No entanto, um primeiro erro do ano em Asse, na última corrida antes das férias de verão, permitiu que o Espargaró e o eventual vencedor da corrida, o Pecco Bagnaia, recuperassem o ritmo antes do Grande Prêmio da Inglaterra, que é o próximo, né? O GP lá em Silverstone na próxima semana. Bom, sobre isso você já sabe, né?
E Quartararo, que é um grande admirador do 7 vezes campeão de Fórmula 1 Lewis Hamilton e vice-versa, provavelmente daria um jeito de entrar no carro 44, coisa que ele fez no domingo, conforme foto que você vê em anexo. E se Quartararo realmente pilotar um carro de Fórmula 1 com a Mercedes, será a segunda vez em 4 anos que um piloto de fábrica da Yamaha o fará. Em 2019, Hamilton e seu herói de motocicleta Rossi trocaram suas respectivas máquinas, o W08 e a M1, em Valência. E claro, fizemos um vídeo sobre esse assunto também, está no Boletim 9 sobre Fórmula 1, link no card ou na descrição para você. E por falar em Quartararo, ele estreou na MotoGP em 2019 e logo nessa temporada travou alguns duelos com o Marc Marquez, tal como já aconteceu de novo este ano no GP das Américas. O francês da Monster Energy Yamaha confidenciou também a DAZN que é particularmente útil estar em pista junto com o ex-campeão da classe rainha, revelando que foi com quem mais aprendeu, olha só. Abre aspas, o Marc Marquez é o piloto com quem aprendi mais em pista, fazendo 25 voltas atrás dele, estando perto dele, sem cometer muitos erros, aprendes verdadeiramente muito. É incrível o que aprendi com ele e o que ele me deixou, fecha aspas. Aí que interessante, né? O Quartararo dizendo então, certamente o que vemos dele na pista hoje, esse super piloto que ele deve então boa parte ao Marc Marquez pelo aprendizado. Vamos fazer aqui uma pausa agora na MotoGP, mas daqui a pouco a MotoGP já volta para você. Quero falar um pouco da Superbike. Lembrando que no fim do boletim eu vou trazer a classificação, tanto da Superbike, que tem etapa neste final de semana, etapa de Most, e também vou trazer Moto 3, Moto 2, MotoGP e Moto E, a classificação. Fique ligado. Falar aqui do Jonathan Rea, como falamos na matéria anterior, agora há pouco, né? Neste ano, muitos pilotos, né? Menos o Bagnaia e o Quartararo, se queixaram da menor quantidade de ultrapassagens na MotoGP, mesmo se as diferenças entre os pilotos e as motos são poucas. Pelo contrário, essas manobras são uma constante no Mundial Superbike, e nós aqui do canal podemos garantir isso, já que estamos no segundo ano de transmissão desse campeonato que é fantástico. E numa entrevista ao site motorsporttotal.com, o britânico Jonathan Rea, que já teve uma boa experiência de MotoGP pilotando em 2 oportunidades, apontou os pneus, em duas corridas ele participou lá da MotoGP, né? Apontou os pneus como um dos fatores responsáveis pela quantidade de ultrapassagem. A critério de curiosidade, caso você não saiba, Jonathan Rea pilotou com a MotoGP e a Honda Repsol em 2012. Pilotou na 13ª etapa no circuito de San Marino e também na 14ª etapa no circuito de Aragão. No primeiro ele chegou em 8º e no segundo em 7º. Olha só, realmente um resultado excepcional para a sua estreia ali na MotoGP. Durou apenas 2 corridas, mas foi realmente fantástico. Naquela oportunidade ele substituiu, se eu não me engano foi o Casey Stoner, né? Acabou se contundindo e ele fez a substituição e foi muito bem, hein? 8º e 7º, realmente fantástico. Bom, sobre as ultrapassagens então, Jonathan Rea falou, abre aspas, na Superbike há mais manobras de ultrapassagem devido à construção dos pneus. As diferentes motos usam os pneus de maneira diferente. Além disso, os pneus degradam-se de maneira diferente consoante a temperatura, a corrida, a moto e ao estilo de pilotagem, fecha aspas. No entender de Rea, a preponderância do piloto é também diferente nas 2 categorias. Ele fala, há menos especificações sobre como se tem que pilotar a moto. Na MotoGP, os pneus e a moto definem como tens que pilotar. Na Superbike, o piloto tem uma influência muito grande na moto, porque a construção dos pneus é mais macia. E o próprio chassi da moto tem uma influência considerável no espetáculo em pista, considera o ex-campeão da Superbike. Ele encerra dizendo, o chassi também é mais macio e o conjunto muda mais durante uma corrida, é menos previsível. Isto significa que há mais manobras de ultrapassagem, mais oportunidades e mais erros. Há mais ação e as motos estão mais inquietas, fecha aspas, diz ele. Então, se caso você não assista o Mundial Superbike, vai o convite, porque realmente vale a pena e isso aí realmente se vê lá no Superbike, ultrapassagens a todo momento, diferente um pouco do que acontece na MotoGP atual, onde as ultrapassagens são em menos quantidade. É fantástico realmente ver o Superbike,
Confesso que é o segundo ano que eu assisto a Superbike e, consequentemente, transmito aqui no canal. E tem sido realmente uma experiência fantástica, porque a emoção é sempre garantida. Lembrando, final de semana tem GP de Most. E por falar na próxima etapa do Mundial Superbike, será que o líder do campeonato está tranquilo? Vamos saber o que ele acha, as suas expectativas para Most. O Álvaro Bautista espera ter então uma corrida lá na República Tcheca livre de erros, embora seu principal objetivo seja manter as boas sensações que tem tido até o momento com a sua moto. Ele fala: espero ser tão competitivo como fui na primeira metade do ano. Nosso objetivo é apenas manter estas sensações com a moto. Começou ele dizendo então ao site oficial do campeonato, antes de falar sobre quais são os objetivos que tem para a próxima corrida, bem como os votos em não ter erros maiores. Ele segue, abre aspas: agora é a altura da corrida em Most, uma pista onde nunca pilotei com a Ducati. Isso vai ser novo para mim. É uma pista de que gosto muito, sobretudo das curvas rápidas. Vamos ver. Penso que não temos expectativas para essa corrida. Simplesmente vamos lá e vamos ver a situação e tentar trabalhar da melhor maneira possível e tentar fazer o melhor. O que temos de não fazer novamente são os erros, como aconteceu em Donington. Tentar manter a segurança e o melhor possível, mas sem erros. Fecha aspas, encerrou então o Álvaro Bautista. Lembrando que esse é o segundo ano em Most. Ano passado foi a estreia da pista na temporada. Então existem alguns dados, mas são poucos. Apenas uma pista lá, e ano passado o Bautista estava com a Honda, não estava com a Ducati. Então, como ele disse, ele não tem experiência com essa moto nessa pista. Tudo pode acontecer. Vamos aguardar, né? Lembrando que lá em Donington, o líder do campeonato Bautista terminou no pódio em apenas uma das 3 corridas, com o terceiro colocado e atual campeão do Mundial Superbike, o Toprak Razgatlioglu, vencendo as 3 corridas. Dando sequência, o Mundial Superbike teve então o Toprak arrasando a concorrência em Donington na última rodada do campeonato, após uma arrancada de temporada discreta. Álvaro Bautista entende que o turco só se focou verdadeiramente no Mundial Superbike quando a possibilidade de MotoGP caiu por terra, olha só. O espanhol falou do tema durante o World Ducati Week e explicou ao site GP1 por que, na sua opinião, o campeão em título teve uma arrancada de temporada pouco entusiasmante. Olha só o que ele disse. Talvez o Toprak não tenha sido muito forte nas primeiras corridas, porque tinha a cabeça na MotoGP, mas quando saiu a notícia de que não havia mais espaço para ele lá, ele melhorou. Mas isso agora pertence ao passado. Agora ele está forte. E a Yamaha também. E Donington Park era um bocado a pista ideal para ele. E bater o Jonathan Rea ali não foi fácil. No geral, estou muito satisfeito e limitei os danos na pista mais difícil da temporada. Creio que vamos lutar os 3 pelo título mundial até o fim do ano. Espero não voltar a cometer erros. Palavras do Bautista. Será, meus amigos? Será que é por isso que Toprak iniciou mal o campeonato? Nos parece que o problema principal do Toprak é a sua moto, né? E que a vitória veio graças à pista que realmente é favorável à Yamaha. Porém, também sabemos, né, que a cabeça é quem manda no corpo. O que você acha disso? Deixe seu comentário. Será que o Álvaro Bautista tem razão nesse seu comentário? Lembrando que a próxima pista, agora Most, tem uma reta já mais longa, né, do que tinha lá na prova em Donington, que pode ser com certeza favorável à Ducati. Vamos aguardar no próximo final de semana. E por falar nele, Toprak, ele está pronto para um salto, olha só. Toprak Razgatlioglu pronto para um grande salto, mas não é para a MotoGP. Vem comigo saber disso. Esse nome, esse assunto não para, né? MotoGP. Mas nesse caso aqui não é isso não. Olha só, o grande salto que todos esperam de Toprak, ou seja, a sua mudança então para a MotoGP, terá que esperar agora, né? Como já cansamos de falar aqui, apesar de manter as esperanças no ar ainda com a matéria que você viu agora há pouco, né? Com relação ao Morbidelli. Mas, enfim, um salto real, ou melhor, mais de um, Toprak fará em agosto, mês que vem, lá em Cadwell Park, e será DR1, quando ele enfrentará a lendária pista inglesa durante o fim de semana da rodada do BSB. O turco estará de fato no paddock junto com Andrea Locatelli para acompanhar a rodada do campeonato doméstico do Reino Unido,
e nessa ocasião experimentará a emoção que a lendária montanha pode dar com os pilotos no ar a poucos metros do chão, algo que sempre produz imagens espetaculares. Nós com certeza não vemos a hora disso acontecer. Abre aspas, estou ansioso para ir ao Cadwell Park. Acho que para o Reino Unido esta é uma pista muito famosa. Estou pronto para pilotar, né? E também estou pronto para pular. Estou sempre jogando essa pista nos videogames e agora será a primeira vez que eu piloto lá. Mal posso esperar para ver todos os fãs por lá. Estou ansioso para assistir às corridas britânicas do Superbike e apoiar o Tahan e o Jason. Estou muito animado para fazer o circuito sozinho. Apenas meu plano é fazer o salto e espero não cair. Será uma boa experiência porque nunca vi uma corrida de BSB. Palavras então do companheiro de equipe do André Locatelli, o Toprak Razgatlioglu. E também para ir ao Cadwell Park, acho que é uma das melhores e mais loucas pistas com salto depois da chicane, segue Toprak. Ele fala, com certeza quando estivermos em Cadwell Park será uma experiência diferente, porque não estamos correndo, mas será ótimo ver a pista e apoiar os pilotos da McAms, Yamaha Mackenzie e também o Harloren. É uma boa oportunidade para aproveitarmos as corridas, disse então Toprak Razgatlioglu. Lembrando que o BSB é o britânico do Superbike e é considerado o campeonato nacional mais difícil do planeta. Stuart Higgs, diretor da série BSB, também comentou essa notícia. Ele falou, nas corridas globais, Toprak é um dos pilotos mais empolgantes de se assistir agora. E estou muito satisfeito por podermos receber o atual campeão do Mundial Superbike e o seu companheiro de equipe, o André Locatelli, da Pata Yamaha, com a equipe Bricks World Superbike em Cadwell Park. Tenho certeza de que os fãs do BSB lhes darão uma recepção incrível na segunda-feira do feriado bancário de agosto, quando experimentarem o evento pela primeira vez, e em particular quando Toprak negociar a infame montanha. Será realmente fantástico, não é verdade? Confessa aí, você que está ouvindo e assistindo esse vídeo. Dessa você não sabia, né? Nosso canal deixa você completamente informado. Fique ligado, deixa o like aí, dá uma força, né? Se inscreva, acione o sininho, clique em todas as notificações. Certamente quando o evento acontecer, renderá belas imagens e elas serão postadas aqui no nosso canal. Voltando a falar da MotoGP, ou melhor, de um piloto de lá, que é o Pecco Bagnaia, falar que ele admitiu ter falhado no teste do bafômetro depois de bater o carro lá em Ibiza durante as férias de verão da MotoGP. E houve inclusive quem o rotulou de idiota pelo fato. Porém, muitos acreditam que a carreira do piloto não deve ser afetada por este erro. Mas lembrando, né, o Pecco é um piloto que gosta das redes sociais, ele dá muito valor às redes sociais. Muitos criticam esse fato, né, ele gosta de ler as opiniões dos seus fãs e obviamente precisa ler também os haters, né? E aí a cabeça nessa hora precisa ser forte. Muitos até criticam esse fato nele, o fato dele querer estar sabendo sempre o que o seu fã e o que as pessoas na internet estão escrevendo sobre ele, né? Mas enfim, vamos aguardar a retomada, né? Sobre o acidente lá em Ibiza, falamos no boletim 24. Vou deixar o link no card ou na descrição aí para você. Bom, após isso tudo, então o italiano voltou a pilotar uma moto durante a Semana Mundial da Ducati 2022, o principal evento anual, e conquistou a vitória na corrida principal. A Corrida dos Campeões reuniu pilotos da Ducati de diferentes campeonatos na mesma pista. Teve Danilo Petrucci também na Moto América e o Álvaro Bautista no Mundial Superbike, entre os participantes. Vou deixar aqui, você está vendo aí na tela já, né? Os resultados então da Ducati Race of Champions 2022. Piloto Pecco Bagnaia, então, foi o vencedor, 12 minutos 57 segundos 901. O segundo, Luca Marini, da Money VR46, 0,6 de gap. Marco Bezzecchi, o terceiro, da Money VR46, 1,7 de gap. Jack Miller, o quarto, com a Ducati Lenovo, com 4,1 de gap. E o Enea Bastianini foi o quinto, da Gresini Racing MotoGP, 7.0 de gap. Teve Jorge Martin, teve Axel Bassani, Johan Zarco, o Fábio Di Antonio, Luca Bernardi, Danilo Petrucci, Philip Otl, o Federico Caricasulo, Nicolas Spinelli, Maximiliano Koffler, Oliver Baylis, o Federico Fuligni,
ainda o Álvaro Bautista, o Michael Rinaldi e também o Michel Pirro. E o Bagnaia então se classificou mais rápido, liderou a corrida de 8 voltas em Misano, na Itália, do início ao fim. A dupla da Mani VR46, Marini e Bezzecchi, completaram o pódio, mas não conseguiram desafiar Bagnaia. Jack Miller, Enea Bastianini e Jorge Martin foram quarto, quinto e sexto, respectivamente. Bagnaia acabou então com 12 minutos e 57 segundos, 901. O Federico Caricasulo, piloto da Superbike da ATA Racing, terminou em 13º no geral, mas liderou um pódio separado para os pilotos que correram na Ducati V2. E sobre o Morbidelli e a Yamaha na MotoGP, o diretor de equipe, o Massimo Meregali, diretor da Yamaha, comentou os seus pilotos através de algumas declarações recolhidas no site MotoGP.com. Ele falou sobre as alegrias que Fábio traz para a fábrica e a situação preocupante que o seu companheiro de equipe, o Franco Morbidelli, está enfrentando. A equipe Yamaha atravessa um momento agridoce. Por um lado, temos o piloto que está dominando o Mundial de MotoGP, o Fábio Quartararo, e com 172 pontos. Lembrando que no final do vídeo eu vou trazer a classificação completa para você. Uma diferença então, de 21 pontos para o segundo colocado. Enquanto do outro lado do box a situação é completamente diferente. O Franco Morbidelli é 19º na tabela geral com apenas 25 pontos. O início da temporada não foi o esperado para a Yamaha, pois nenhum dos dois pilotos conseguiu arrancar bem, mas Fábio conseguiu melhorar as suas dificuldades. Massimo Meregali está satisfeito com o piloto francês. Ele diz: não arrancamos da melhor forma possível, mas melhoramos nossos resultados. Fecha aspas, tornando-se assim líder antes das férias de verão. Para Morbidelli, também não foi a largada esperada, obtendo a 11ª posição na primeira corrida, mas o piloto italiano não conseguiu melhorar suas posições. Italiano e brasileiro, nosso ítalo-brasileiro Franco Morbidelli. Durante as férias de verão, uma 7ª posição foi o melhor resultado. O diretor desportivo da Yamaha continua esperançoso no piloto, dizendo que ele vai melhorar. Nós o conhecemos e juntos vamos conseguir bons resultados. Certamente nós aqui também estamos na torcida, E Massimo Meregali falou do GP de Montmeló, em Barcelona, como o melhor momento da temporada. Naquele fim de semana ele renovou com a Monster e venceu a corrida, mas ele também nomeou a prova em Sachsenring, na Alemanha, após a maneira de Quartararo vencer a corrida. Por outro lado, a Yamaha ficou com uma espinha no Qatar, já que seus pilotos não conseguiram se apresentar como esperado. O diretor desportivo da equipe Yamaha analisa o meio da temporada como um bom começo, no qual contém muita informação para melhorar as motos e ser competitivo. A Yamaha está trabalhando para melhorar a velocidade máxima das suas motos, mas mesmo assim, nas palavras dele, a Yamaha tem grandes pontos fortes e Fábio é capaz de desenvolvê-los. E da Yamaha, eles querem enfrentar as corridas uma a uma, sem pensar no futuro. É importante dar tudo na corrida que está acontecendo e haverá tempo para pensar no campeonato do mundo. Eles também continuam acreditando nos seus dois pilotos, continuam a apoiar Morbidelli na sua carreira como piloto de MotoGP. Ele encerra dizendo: você está ciente do que está jogando, mas é importante abordar cada corrida como se fosse a primeira. E enquanto isso, a imprensa italiana coloca Franco Morbidelli fora da Yamaha e ao lado de Miguel Oliveira na RNF. Olha só que bomba, Nós sabemos que certamente nem sempre o que eles falam se cumpre. Estamos aqui para pegar as informações, passar para você e especular, Sabemos que a RNF irá deixar a Yamaha sem uma equipe satélite em 2023. Depois de já ter anunciado a mudança para a Aprilia. No que diz respeito ao mercado de pilotos, falta apenas a Ducati anunciar o seu segundo piloto para todas as equipes oficiais terem o seu alinhamento fechado. No entanto, e segundo adianta o site GP1, o lugar de Morbidelli poderá estar em causa, apesar do pupilo de Valentino Rossi ter contrato até o fim de 2023 e de Lin Jarvis, chefe máximo da equipe, já ter vindo a público dizer que a Yamaha vai cumprir o contrato com seu piloto, conforme já falamos aqui no canal, E mesmo assim, o órgão de comunicação italiano
diz que Morbidelli poderá mesmo sair da Yamaha e que para o seu lugar poderá ir então o Toprak Razgatlioglu. O turco sempre afirmou que para se mudar para a MotoGP seria para ter as melhores condições e face aos desempenhos de Morbidelli e ao fato de não haver uma equipe satélite, que era a única hipótese para vir Razgatlioglu para a MotoGP em 2023, a situação poderá mudar para o próximo ano. Confesso que quando comecei a fazer esse boletim de hoje, eu não imaginei que falaria tanto do Toprak Razgatlioglu, né? Parecia uma história já acabada, mas não é bem assim, né? Bom, quanto a Morbidelli, dizem os italianos que a solução poderá passar pela RNF, fazendo equipe com Miguel Oliveira. A RNF é uma estrutura satélite que pretende receber pilotos jovens e fazê-los ganhar experiência sem as pressões inerentes a quem compete em uma equipe de fábrica. Todavia, a equipe Aprilia poderá e perderá, as poucas e restantes vantagens do estatuto de concessão que ainda lhe restam e no próximo ano competirá com as mesmas armas que toda a sua concorrência. As equipes mais fracas costumam ter essas concessões com algumas vantagens, e a Aprilia agora vai perder esta vantagem que ela tinha, E com Morbidelli e Oliveira na RNF, pilotos com uma larga experiência a bordo de uma M1 e de uma RC16, Alex Espargaró e Maverick Viñales poderão então ter a ajuda necessária para enfrentar uma temporada que se adivinha um pouco mais difícil, face aos novos obstáculos e adversidades que a Aprilia vai enfrentar por perder as suas concessões. Meus amigos, matéria quente essa, não é verdade? Tudo para colocar mais fogo ainda nessa questão do Toprak e também do Morbidelli. Vamos aguardando, E claro, contando tudo para você assim que virar notícia. E o Line-Up 2023, bora saber então quais equipes já estão fechadas com seus pilotos. Essa matéria aqui foi atualizada após a confirmação do Alex Rins, que se juntou à LCR Honda até o fim de 2024. Hora do jogo das cadeiras, bora lá! A Gresini Ducati tornou-se a primeira equipe de satélite a anunciar pilotos para o Campeonato do Mundo de MotoGP 2023, com a notícia de que o Alex Marques mudará da LCR Honda para correr ao lado do Fábio Di Giannantonio. Tanto Alex Marques como o Di Giannantonio vão correr com máquinas GP22 de um ano. O acordo de Marques também confirma que o triplo vencedor da corrida 2022, Enea Bastianini, deixará a Gresini e agora está em uma batalha frente a frente com Jorge Martin pelo lugar restante ao lado de Pecco Bagnaia na equipe Ducati de fábrica. Caso Bastianini não consiga a vaga oficial, ele assumirá o lugar de Martin ao lado de Johan Zarco na Pramac. Marques e Di Giannantonio são os 9º e 10º pilotos a serem oficialmente confirmados no grid de MotoGP 2023, juntando-se a Jack Miller e Brad Binder na Red Bull KTM, o atual campeão mundial Fábio Quartararo e Franco Morbidelli na Monster Yamaha, Alex Espargaró e Maverick Viñales na Aprilia, Pecco Bagnaia na Ducati e o Marc Marquez na Repsol Honda. A perda da Suzuki significa que tanto o campeão mundial 2020, Joan Mir, quanto o companheiro de equipe Alex Rins ganharam novos lugares para 2023. Rins se juntará à LCR Honda em um contrato de 2 anos, enquanto Mir deve se juntar à Repsol Honda. Será bacana ver esses dois pilotos em motos completamente diferentes, para 2023. O atual companheiro de equipe de Marc Marquez, o Paul Espargaró, deve regressar à KTM através de um lugar na Tech 3, onde começou sua carreira de MotoGP com máquinas Yamaha. Outra coisa interessante de se ver, Quartararo e Morbidelli devem ser os únicos pilotos da Yamaha no grid na próxima temporada, com a RNF mudando para a Aprilia. Isso, por sua vez, fechou a porta para o campeão do Superbike da Yamaha, Toprak Razgatlioglu, correr com uma M1 em 2023, mas pode haver pelo menos um estreante no grid do próximo ano, com o vencedor da Moto2, Ai Ogura, vinculado a uma corrida na LCR Honda. Vamos então à bonita tabelinha, olha só. MotoGP 2023, equipes de fábrica. Repsol Honda, Marc Marquez, que tem o seu contrato até 2024. E o Paul Espargaró, então, sai em 2022 e entra quem? Joan Mir? Por enquanto, uma interrogação. Afinal, até o momento da gravação deste áudio, o contrato ainda não estava assinado, mas deve ser sim o Joan Mir que vai ocupar essa vaga. Monster Yamaha, Franco Morbidelli até o final de 2023 e o Fábio Quartararo até o final de 2024.
como eu falei no começo do boletim, Morbidelli é uma incógnita enorme, né? Existem especulações, falaremos mais pra frente sobre isso, mas enfim, por enquanto ele é o confirmado até 2023, graças ao seu contrato. Ducati Lenovo, Pecco Bagnaia, até o fim de 2024, Jack Miller vai deixar a equipe e vai entrar quem? Outra incógnita, Enea Bastianini ou Jorge Martin? Quem será o companheiro do Pecco Bagnaia? Segue a eterna dúvida. Acho que dá para dar 50% para cada um, né? Não dá para dizer nesse momento quem será o companheiro da equipe do Pecco. Mais pra frente eu falarei também sobre isso. Tem seu comentário, hein? Vai comentando aí qual é a sua opinião. Suzuki, dá para arriscar, né? Essa não corre mais ano que vem. Aprilia, Aleix Espargaró, até o final de 2024 e o Maverick Viñales também até 2024. E a Red Bull KTM com o Jack Miller até 2024 e o Brad Binder também até 2024. Miguel Oliveira deixa a equipe no final do ano. MotoGP 2023, equipes independentes, Gresini Ducati, Fábio Di Giannantonio, final 2023, Alex Marquez, final de 2023. O Enea Bastianini, então, vai deixar a equipe. RNF, que muda para Aprilia, né? De Yamaha para Aprilia. Andrea Dovizioso vai sair da equipe e também da MotoGP no final do ano. O Daryl Binder fica até o fim de 2022. O contrato da Yamaha tem opção para 2023. Entra Miguel Oliveira ou entra Raul Fernandes? Fica a dúvida. Tech 3 KTM, Remy Gardner, contrato KTM até o fim de 2022. Raul Fernandes, contrato KTM até o final também de 2022. Pô, Espargaró e Remy Gardner? É isso? Vamos aguardar. Muitas incógnitas ainda, né? LCR Honda, Alex Marquez, então, sai, melhor dizendo, sai no final do ano. Takaaki Nakagami tem contrato até final do ano. Fica a dúvida também, né? E o Alex Rins fica então até o final de 2024. Será que o Ayogura vem aí? Vamos aguardar. Para a Mach Ducati, Johann Zarco, contrato da Ducati até o final de 2022. Jorge Martin, contrato com a Ducati, final 2022. Johann Zarco ficará e será companheiro de Jorge Martin ou de Enea Bastianini? Fica a dúvida. E por fim, a VR46 Ducati, Luca Marini, contrato até final de 2022, Marco Bezzecchi até final de 2022, Marini e Bezzecchi devem ficar na equipe. Então tá aí o line-up, aquilo que já está certo para 2023. Dando sequência, o Marc Marquez recebeu um presente da Repsol, olha só. Até agora sabe-se que a recuperação de Marc Marquez está no melhor caminho possível, de acordo com os médicos, mas ainda precisa de um certo tempo para ele voltar. Esta quarta operação parece ter sido a decisiva, ou assim pensam os diretamente envolvidos da equipe, né, como o Santi Hernandes e o Alberto Puig. Além de pensar que ele pode competir em uma corrida antes do fim da temporada 2022. Com essa positividade toda, ou seria loucura? Vamos aguardar, mais uma incógnita, né? Vale destacar que Marc Marquez comemora 10 anos de MotoGP neste mês de julho. Na semana passada foi conhecida a última atualização oficial sobre o estado de saúde dele, que finalmente estava se despedindo do seu imobilizador de braço e já foi visto sem aquele lastro. Aos poucos a recuperação está ficando cada vez melhor, sendo o verão muito crucial para ver como o braço evolui. Mas nem tudo é negativo ou focado na lesão, mas o de Cervera celebrou os seus 10 anos no MotoGP com a Repsol, que o quis surpreender agora que Marc não está ativo como tal devido, né, à operação. No vídeo, carregado no canal Boxer Repsol no YouTube, eles postaram uma surpresa recebida por Marc Marquez, especialmente uma pintura feita por Manu Campa, cujo artista trabalhou nesta pintura por 3 meses para entregá-la ao piloto da Repsol Honda por seus 10 anos de MotoGP. Durante o evento, Marquez declarou que a pessoa se cansa de trabalhar, mas que também se cansa de férias, pois quer muito trabalhar e voltar à moto 100% recuperado da lesão que arrasta desde exatamente 2 anos atrás. Qualquer empresa desse mundo inteiro gostaria de ter um empregado tipo Marc Marquez, né? Porque vontade esse garoto tem. Não sei se dali que não vem boa parte do talento monstruoso que ele tem, porque vontade é metade do caminho, né? Em qualquer situação, a vontade é metade do caminho.
E neste evento, então, em que Mark recebeu de presente uma pintura onde pilota a Honda, também houve espaço para alguns fãs sortudos que puderam cumprimentar e apoiar o piloto durante sua visita ao Campus Repsol. Como você ouviu, ele quer voltar ao trabalho e esses meses serão cruciais, então, para isso. Enquanto isso, Marques apreciou bem o presente de Manu Campa, pois confessou que o colocaria em sua casa como exposição. E claro, o vídeo eu não posso colocar aqui no canal devido à questão do direito autoral, vou colocar lá no site informatudo.com.br/esportes. Você entra lá em Motociclismo News, acha esse boletim e estará lá o vídeo para você assistir. Ou mais fácil ainda, na descrição aqui do boletim tem o primeiro link, sempre é referente a tudo que eu falo durante o boletim, os links que eu cito, enfim, as fotos, tudo está lá para você, inclusive este vídeo. Fica a dica para você ative ali a legenda em português, traduzir automaticamente, né, caso você não domine a língua em questão. E da moto laranja, vamos à moto vermelha. Claudio Domenicali, CEO da Ducati, tem uma situação difícil em suas mãos. Um bom problema, na verdade, né? Na Ducati as coisas andam agitadas ultimamente, porque há poucos dias houve uma notícia que deixou todos confusos. Pecco Bagnaia sofreu um acidente que ultrapassou o limite de álcool no sangue com um resultado positivo de 0,87, como nós anunciamos já aqui no canal, né? Da mesma forma, o futuro parceiro de Pecco, do qual nenhuma pista foi dada, parece estar entre Jorge Martin e o Enea Bastianini. Sobre esses dois aí que eu falei, né? Um bom problema tem a Ducati para resolver. Bom ou não, né? Na verdade, você escolher o piloto errado pode deixar o seu ano inteiro complicado, né? Você escolheria quem? Deixa o seu comentário. Quem é o melhor nesse momento? Como eu já falei antes, é 50% da minha opinião, né? Entre Jorge Martin e o Enea Bastianini, né? O Enea começou super bem o campeonato, depois deu uma caída. O Jorge Martin, falar em cair, cai bastante. Enfim, né? Complicado escolher. Talvez o Bastianini seria o melhor nome do momento. Não tivesse tido essa queda de desempenho, certamente seria ele já há bastante tempo. Mas como isso aconteceu, enfim, fica essa dúvida. Deixe seu comentário. Quem você acha que é o melhor nome para a Ducati ao lado do Pecco? Bom, Domenicali mostrou empatia por Bagnaia, sabendo que atualmente é um dos pilotos mais rápidos do grid. No entanto, embora o 63 tenha velocidade, ele não é perfeito. Nessa temporada sofreu 2 quedas devido à pressão. Agora o italiano chegará a Silverstone 66 pontos atrás do líder Fábio Quartararo. O francês também somou um 0 em seu armário na última corrida, depois de sofrer uma queda no início da corrida no GP da Holanda. Abre aspas, a equipe é compacta e o clima é positivo. Palavras do Domenicali em entrevista ao site italiano Corse di Moto. Apesar dos bons resultados que a Ducati alcançou nessa temporada e do fato da moto de fábrica italiana ser aparentemente melhor que a M1 de Quartararo, é o francês que lidera o campeonato do mundo. Além disso, embora os resultados sejam bons, parece que não há regularidade, já que, por exemplo, Enea Bastianini passa de vencer uma corrida para cair na próxima, ou terminar em 8º no máximo. Se continuarmos falando de irregularidade dentro da Ducati, Bagnaia é um exemplo claro. O de Turim conseguiu 3 vitórias, em Jerez, Mugello e Assen, mas do outro lado da moeda não conseguiu terminar 4 corridas cometendo erros que parece que vão custar o campeonato. Como se isso não bastasse, durante o período de férias, o El Periódico de Ibiza e também o canal Informa Tudo relatou o incidente que Pecco sofreu em Maiorca, quando voltava de uma festa em que ultrapassou então o limite do nível de álcool no sangue, mas felizmente não sofreu danos físicos e nem foi preso, né? Depende do país que isso acontece, vai preso. Depois dessa notícia, Domenicali diz que da linha entrou em contato com ele e que sua intervenção não era necessária. Além disso, poucas horas depois que a notícia veio à tona, foi o próprio Bagnaia que se desculpou ciente do seu erro. Compreendeu imediatamente que se tratava de um comportamento inadequado e ele disse isso publicamente. Por mais que Pecco esteja sempre na luta pelo Campeonato do Mundo, segundo Domenicali, lhe falta maturidade em algumas corridas, embora tenha talento e determinação. Assim, aquela maturidade que, segundo o CEO da Ducati, Bagnaia carece em algumas corridas. É o último passo a dar para vencer o Campeonato do Mundo. Por último, mas não menos importante, quem será o parceiro de Pecco na temporada 2023? Embora tudo indicasse que esse lugar seria ocupado por Jorge Martin e que a decisão estava 100% clara, os bons e surpreendentes resultados do Enea Bastianini o questionaram.
Tanto Bastianini como Martin terão uma desmocérite oficial, com todo o material e notícias em tempo real. A única diferença será que um terá a pintura oficial da Ducati e o outro da Pramac, diz o Claudio Domenicali. E o peso da equipe principal, que traz consigo mais responsabilidade, né? Com toda a certeza. Então tá aí, são duas questões, né? Quem vai ocupar então o lugar de colega de equipe do Pecco Bagnaia, se vai ser o Martin ou o Bastianini. E a outra dúvida é o Pecco Bagnaia, né? O Pecco Bagnaia, em como está a cabeça dele para a sequência do campeonato. Com tudo que aconteceu, depende a força intelectual, mental que você tem. Fatos como esse que ele sofreu podem sim, sem dúvida, mudar o destino de um piloto, né? Inclusive a imprensa espanhola já tratou que o Pecco Bagnaia gosta muito de ler o que os seus fãs escrevem na internet. E aí quem lê frases de fãs, obviamente lê frases de haters também, né? E ele é um piloto que parece que gosta muito de saber a opinião. E aí isso pode... Tem limite, porque a internet hoje ela é muito grande, muitas pessoas lá. Se você vai querer dar atenção para todos, pode ser um problema, né? E, enfim, vamos aguardar e ver o que vai acontecer então com o Pecco Bagnaia. Seguindo, um momento bem interessante aqui do boletim, olha só, como ficariam os carros da Fórmula 1 com as cores da MotoGP. Eu tenho aqui bem bacana os desenhos matando essa curiosidade. Nos últimos anos, né, as comparações entre MotoGP e Fórmula 1 têm sido muito comuns. A opinião mais geral é que o motociclismo está se tornando cada vez mais parecido com o automobilismo. Isso se deve, sobretudo, ao uso da eletrônica, cada vez mais importante nas motos. Uma evolução que tem sido muito criticada pelos fãs do motociclismo. No entanto, entre os dois piquetes, as fronteiras estão cada vez mais indistintas, né? Há muitos pilotos de MotoGP que entraram nos monolugares, como foi o caso do Valentino Rossi ou do Jorge Lorenzo. No caso do italiano, ele também teve a oportunidade de competir com a Ferrari. No entanto, ele finalmente decidiu continuar na MotoGP, como já falamos anteriormente, e tem no card aí os links de quando o Rossi experimentou o carro da Ferrari. No caso do Quartararo, também já falamos aqui neste boletim. Bom, enquanto isso, o usuário do Instagram, @impenarealaarbolino, imaginou como seriam os carros da Fórmula 1 nas cores da MotoGP. Do carro de Marc Marquez, com as cores da Repsol Honda, a equipe mais jovem do grid, né, a Gresini Racing, passando por todas as equipes oficiais e satélites. No caso da versão Ducati do monolugar, a comparação com seu homólogo da Fórmula 1 é quase obrigatória, né? A equipe Ferrari. Sempre se diz que a Ducati é a Ferrari das motos, né? O design da KTM também se destaca, pois a Red Bull também possui uma equipe de 4 rodas liderada pelo Max Verstappen. Então tá aí um prêmio para você, todos eles, todas as fotos, Red Bull, Ducati, a LCR, também a Gresini, a VR46, a RNF, né? Também a Repsol Honda, KTM, que bacana, né? A Yamaha, a Suzuki, a afinada Suzuki também tá aí, né? Enfim, todos os carros para você verificar. Esqueci alguém? Acho que foi todos, né? Que bacana, então tá aí as imagens para você verificar. E para fechar nosso boletim, trazer esse comparativo, Valentino Rossi versus Marc Marquez. Aí também tem a classificação do campeonato, fica aí até o final, hein? Comparação entre ambos aos 29 anos de idade. A odisseia que Marc Marquez vive começou em julho de 2020, quando a pandemia também veio para mudar a rotina de todos, atletas ou não. Com todos os aspectos negativos que isso trouxe, quando o Campeonato do Mundo de MotoGP recomeçou naquele mês de verão, no circuito de Jerez, Angel Nieto, né, o piloto de Cervera, levou a pior. De fato, ele passou por uma cirurgia e queria competir na semana seguinte no Grande Prêmio da Andaluzia, mas não pôde continuar. Desde então, tudo tem sido difícil para Marquez, com essa lesão no húmero direito, que por sua vez foi combinada com o desconforto que sempre teve no ombro direito. Até o momento ele já fez sua 4ª operação e está se recuperando, mas é claramente um processo lento que requer atenção primária para que ele não precise passar pela 5ª cirurgia. Na verdade, pode-se esperar para o final da temporada 2022, algo que ainda não está garantido e que há meses ainda para
sabermos. Esses 2 anos em que ele foi diminuído por essa lesão foram corridas, números, estatísticas e oportunidades que ele não conseguiu aproveitar para ultrapassar pilotos históricos em seus recordes. Neste momento, o MM93 está com 29 anos de idade e a comparação nesta matéria é com o Valentino Rossi com a mesma idade, ele que tem 9 campeonatos mundiais enquanto o Marques tem 8. Tem muitos anos ainda para conseguir o seu 8º e até o 10º título, passar o Rossi e igualar o Giacomo Agostini, né? E quem sabe fazer 11 títulos e passar todo mundo, né? Seria talvez o número principal para Marc Marquez. Mas, se você pensar, não são tantos anos assim, já visto que tudo que já aconteceu com o Marquez e as incógnitas que ele tem pela frente, né? Mas enfim, então no momento são 8 títulos contra 9 do Rossi. Bom, outro dado interessante é que no total de largadas em todas as categorias, Marquez iniciou 226 provas, enquanto Rossi iniciou 202. Lembrando, né, isso aqui é aos 29 anos de idade do Rossi. Então Marquez iniciou mais corridas do que Rossi. E também na MotoGP o catalão tem 148 largadas e o Rossi aos 29 anos tinha 142 largadas. São números semelhantes, com certeza, em todas as comparações, é preciso dizer. Um pouquinho mais para o Marquez, mas não é tanto assim não, né? Em outra ordem de coisas, o fato mais importante em uma corrida é vencer, né? No caso de Marquez, ele tem 85 vitórias no total, dos quais 59 estão na MotoGP. E Rossi tem 91 vitórias, 65 estão na mesma categoria, 500 cilindradas ou MotoGP. Interessante, né? Rossi tem mais vitórias do que Marquez aos 29 anos. Por último, importa referir que Rossi está à frente de Marquez em número de pódios e, por sua vez, em pontos acumulados ao longo de ambas as carreiras desportivas. Agora, amigo fã da MotoGP, do Rossi ou do Marquez ou dos dois, pegue sua planilha e faça suas projeções, né? E não esqueça de deixar seu comentário também sobre esse comparativo. A pergunta que não quer calar e que não existe resposta: quem é melhor, Rossi ou Marquez? Você deve ter sua resposta aí, ou talvez não, né? Talvez seja como nós, aqui do canal Esporte Total, Momentos Emocionantes, porque sim, nós aqui no canal não temos preferência, não temos torcida, costumamos fazer as matérias com total imparcialidade, e também as narrações lá das corridas com imparcialidade. É mais emocionante para nós e também mais correto para você que está nos assistindo, e você pode ter certeza que isso acontece, tá bom? Para fechar então o boletim, trazer a classificação dos campeonatos: Mundial Superbike, após a última etapa lá em Donington Park, com o Toprak vencendo as 3 corridas, e o Álvaro Bautista caindo em uma delas, conseguindo apenas um pódio nas 3 corridas. Deu uma aproximada aqui, hein? Bautista 246 pontos, Jonathan Rea é o segundo, 229, e o Toprak Razgatlioglu é o terceiro, 203. São os 3 que brigam pelo campeonato. O bicho pega agora no próximo fim de semana, etapa de Most, na República Tcheca. É uma pista nova, teve corrida no passado, mas ainda é novidade. Bautista, por exemplo, que é o favorito, não pilotou ainda a Ducati naquela pista, então existe uma grande possibilidade do Bautista talvez não ir tão bem lá. E aí os demais, Rea e Razgatlioglu, podem chegar nele, né? Então olho nisso. Lembrando, como eu já disse agora há pouco, nós não temos torcida aqui. A nossa única torcida é pela emoção do campeonato. Eu quero ver disputa até a última corrida. Por isso seria interessante, né, se Toprak e Rea chegassem mais no Bautista, que é o franco favorito. Vamos aguardar e ver o que vai acontecer. Sábado tem a corrida 1, transmissão ao vivo aqui no canal, e domingo a corrida 2, também ao vivo por aqui. Quem sabe até a Super Pole Race transmitiremos também. Vamos verificar. O seu like, o seu comentário nos estimula, hein? Deixa aí e você tem a ganhar. Nos fabricantes, Ducati lidera, 257 pontos, Kawasaki é a segunda, 242. Tá empatadinho, hein? Tá pertinho aí. Yamaha é a terceira, 233. Honda é a quarta, 122. BMW é a quinta, 102. Olho também no Scott Redding, ele que tá ajudando a desenvolver essa moto da BMW, e na última prova ele chegou, né? O Redding conquistou um pódio na última prova. Olho no Scott Redding. É um pilotaço em cima de uma moto não tão boa, mas o trabalho dele é justamente esse, né? Desenvolver a moto. Na moto, próxima etapa, então, Most, né? Final de semana agora, na República Tcheca. Moto E,
Moto E tem Dominic Agerter liderando com 158 pontos, 3 vitórias até aqui, com o Eric Granado em segundo, 126,5. Briga bonita na Moto E também, né? 2 vitórias tem o Eric Granado. O Matteo Ferrari é o terceiro, 112,5, tem uma vitória até aqui. Em quarto, Mattia Casadei, 98 pontos, também tem uma vitória. São os 4 vencedores que ocupam as 4 primeiras posições. Na Moto 3, Sérgio Garcia lidera 182 pontos, Isa Guevara é o segundo, 179. Olha o que é a Moto 3, né? Briga bonita. Os 2 líderes colados, 3 pontos de diferença. Sérgio Garcia venceu 3 vezes, enquanto que o Isa Guevara venceu 2 vezes, né? 2 vezes. Denis Foggia vem em terceiro, 115, e tem uma vitória na Moto 3. Na Moto 2, olha o que é a Moto 2, hein? Celestino Vietti lidera 146 pontos, o Augusto Fernandes é o segundo, 146 pontos, Ayogura é o terceiro, 145 pontos. Que briga linda, hein? Esse ano a Moto Velocidade, as 4 categorias, Mundial Superbike, as 3 da MotoGP e mais a Moto E, as 5 categorias estão realmente sensacionais. Celestino Vietti venceu 2 provas, o Augusto Fernandes venceu também 2 provas, o Ayogura venceu 1 vez. Tá aí a briga bonita na Moto 2, né? Lembrando, na Moto 3, né, o nosso Diogo Moreira ocupa a 15ª posição no campeonato. Já mostrou tudo que tinha que mostrar neste ano, né? Fica pro ano que vem. Esperamos que na próxima etapa, na semana que vem, ele consiga voltar com tudo. Ele que sofreu aquela lesão no pulso, né? Foi operado. Enfim, tem a questão da recuperação, né? Por fim, a MotoGP, Quartararo lidera então 172 pontos, tem 3 vitórias até aqui e aquele 0 ponto na última prova, lá em Assen. Também foi bacana para dar uma igualada no campeonato. Eu não quero ver nenhum campeão na metade no segundo terço de campeonato já campeão, né? Ou com o título já encaminhado. Eu quero emoção, então eu achei legal isso aí que aconteceu, que me perdoe os torcedores do Fábio, como eu já disse, eu não torço para ninguém, mas eu torço pelo campeonato. Isso aí foi muito bacana, então, para que o Aleix pudesse se recuperar do seu erro lá na prova anterior, né? E agora poder não deixar o Fábio tão tranquilo à frente, apesar de que ainda está muito bem colocado o Fábio Quartararo, haja visto o pilotaço que ele é, né? Aleix tem 151 na segunda posição, o Aleix tem uma vitória até aqui, inclusive essa única vitória da MotoGP. O John Zarco, olha só o Zarco aí na terceira posição, 114, o Zarco que até hoje não conseguiu vencer essa vitória. Tá custando pro Zarco, né? Complicada a situação dele. Pecco Bagnaia é o quarto, 106 pontos, tem 3 vitórias, mas tem muitas desistências, né? São 4 vezes que ele não completou até o fim da prova, tem uma vez que ele chegou e conquistou apenas 1 ponto, né? Então é complicada aí a vida por falta de regularidade do Pecco Bagnaia. Tinha tudo para ser campeão esse ano, mas a regularidade está ali segurando, né? Enea Bastianini é o quinto, graças ao início avassalador que ele teve, com 3 vitórias, porém também tem 3 abandonos. Tá aí os 5 primeiros da MotoGP. Bom, meus amigos, por hoje é isso. Se você gosta do nosso trabalho, deixa o like, se inscreva, aquela coisa toda, acione o sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada. Acesse nosso site, informatudo.com.br/esportes, e se você quiser e puder, segue nosso Pix, nosso código é o ariel.seubac@gmail.com. Qualquer valor mesmo, você nos ajuda, nos estimula a trazer mais e mais conteúdo para você, tá bom? Caso queira que seu nome apareça aqui, basta deixar ali no comentário. Certo? Valeu, obrigado! Feliz dia do motociclista para você, que para nós, amantes das duas rodas, é todo dia, não é verdade? Então valeu, um grande abraço e até a próxima.